pudesse, Jesus, queria estar contigo, para ser esperança de quem vai pelo mundo, estrada a estrada. Desejava seguir-te sem méritos, embora, para erguer-me em consolo de quem chora. Venho a ti como estou, por isto mesmo rogo, não me deixes a sós, não me deixes a sós, por onde vou. Não me deixes a sós, não me deixes a sós, por onde vou. Se eu não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma-me o coração e, perdoando a minha imperfeição, ensina-me, Senhor, com teu imenso amor, o que queres que eu seja. Venho a ti como estou, por isto mesmo rogo, não me deixes a sós, não me deixes a sós, por onde vou. Não me deixes a sós, não me deixes a sós, por onde vou. Desejava seguir-te sem méritos, embora, para erguer-me em consolo de quem chora. Venho a ti como estou, por isto mesmo rogo, não me deixes a sós, não me deixes a sós, por onde vou. Não me deixes a sós, não me deixes a sós, por onde vou. Não me deixes a sós, não me deixes a sós, por onde vou. Olá, amigas, olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra virtual na nossa Casa Realiza. Queremos, inicialmente, agradecer ao nosso companheiro Antônio Almeida, que foi o responsável pelo nosso preparo de ambiente. Muito obrigado, meu amigo. Volte sempre para nos trazer essa calma, nos trazer esse preparo para possamos iniciar a nossa palestra. Também queremos lembrar que aqueles que assim desejarem colocar uma garrafinha com água, um copinho, para que essa água possa ser magnetizada, fluidificada durante a palestra. Também queremos lembrar que nossa casa está recebendo as doações pelo Pix, né? Que o número está aqui embaixo, né, na nossa tela, que é o nosso CGC. Nós vamos então lembrar também, trazer um pedido dos nossos irmãos sobre a nossa campanha de arrecadação em auxílio às famílias carentes. Então pedimos a todos que puderem, desejarem,
faça suas doações de alimentos, itens de limpeza, roupas, calçados, material escolar. E essas doações poderão ser feitas na portaria do CEAL durante todos os dias. Então, vamos então iniciar a nossa palestra de hoje, como de costume, fazendo sempre uma prece, elevando nosso pensamento ao alto, mentalizando a figura do nosso querido Mestre Jesus, para que ele possa enviar seus mensageiros, seus emissários, para que eles possam vir abrir os nossos entendimentos, dilatar ainda mais as nossas mentes, para que possamos trazer para dentro de nós todos os ensinamentos que o nosso irmão palestrante de hoje irá nos trazer. Que ele possa ser intuído, amparado e protegido, para que assim as suas palavras possam ser aquelas palavras que nós mais precisamos nesse momento. Abençoe e proteja a nossa casa, o Centro Espírita André Luiz, todos os seus dirigentes, nosso presidente, senhor Antônio Vilela, que todos nós, Senhor, trabalhadores dessa casa, possamos estar protegidos e amparados, para que assim possamos realizar a nossa pequena contribuição. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos lares e com cada um de nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, nesse momento, nós apresentamos aqui o nosso palestrante de hoje, que é o nosso companheiro, nosso amigo, conhecido já da nossa casa, né, o Nilo Moroni, que é trabalhador da Federação Espírita do Distrito Federal. E hoje ele vai nos trazer o tema Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Então, meu amigo, está contigo a palavra, que você possa fazer uma boa palestra para todos nós. Saudamos a todos que nos assistem pelos mais diversos meios das mídias sociais, essa nossa nova, maneira de comunicarmos, e estamos aqui hoje com o tema Sede, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que estás no céu. É a encomenda da casa para falarmos sobre esse dito de Jesus Cristo, que também consta do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, itens 2, 3 e 8. Essa passagem, ela é magnânima, ela é profunda e vai nos levar a muitas reflexões, os ensinamentos de Jesus, também com a chave, essa palavra que Kardec tanto usou, definiu o Espiritismo para nós fecharmos o entendimento, nós alçarmos os conteúdos das palavras de Jesus para poder entender a sua mensagem. Até vamos nos referir numa questão aqui, a 627 do Livro dos Espíritos, que vai esclarecer mais ainda o porquê da doutrina, o Consolador, que veio nos explicar todas as coisas. Vamos fazer uma viagenzinha. Vamos imaginar que hoje, daqui a algum tempo, uma vez eu falei assim, vamos dar 2 semanas, as pessoas acharam pouco, né? Então, daqui 1 mês, a gente vai fazer uma viagem. Não é uma viagem comum, é uma grande viagem. E para onde nós vamos? Nós vamos fazer o passamento. Se nós vamos fazer o passamento, o que nós vamos levar? Será que vamos levar aquelas coisas materiais, bonitas, que nós achamos, damos importância? Ou vai conosco o nosso conhecimento, os nossos atos de vida? E aí sim, essa bagagem estaria com o espírito. Nós, espíritas, sabemos que é a bagagem do que nós criamos, a nossa meritocracia, né? Muito bem. Antes de começar
uma leitura de uma passagem de Jesus, só fazer um crédito, porque existe uma palestra de Miriam Ribeiro do YouTube, também com esse tema. Assisti essa palestra há algum tempo, então eu não lembro de tudo para fazer o crédito à querida palestrante Miriam Ribeiro. Então fica o crédito do que ela falar, inclusive essa da viagem, lembro que ela faz essa reflexão conosco. Em Marcos 13, 32 a 37, Jesus vai dizer assim: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um de seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo, digo a todos: vigiem. Essa passagem de Jesus, então, é ao encontro dessa nossa viagem, que todos nós, inevitavelmente, criaturas de Deus, encarnados, faremos a passagem. Jesus é muito claro, não tem a hora para ela. Ele vai dizer que nem os anjos, nem o Filho. Esse Filho está gravado na maioria das traduções bíblicas com a letra maiúscula. Jesus está se referindo a ele. Nem Jesus sabe. Jesus, no Monte das Oliveiras, lá no jardim de Getsemane, fica angustiado na noite da sua prisão. Ele vai deixar o ensinamento para os seus discípulos do orai e vigiai. Jesus se desloca 3 vezes para fazer a oração e pedir a Deus Pai o afastamento daquele cálice. Mas Jesus, na sua expressão maior de espírito, mais perfeito que pisou a terra, vai concluir a oração. Se não for possível isso, Pai, seja feita a vossa vontade. Esse vigiar, então, ele é importantíssimo para nós dentro do tema sede perfeitos, como nosso Pai é, que Jesus declarou, a fazer a vigia. Vigiarmos para não errarmos. Vigiarmos para aprendermos, porque a cada resistência ao vício, ao mal, o nosso aprendizado é retido pelo Espírito e não precisamos mais, então, de passar esta prova. É um mecanismo divino que Deus nos deu, a lei do progresso. Nós não retrogradamos. A questão 893 do Livro dos Espíritos, ela vai perguntar ao codificador qual é a mais meritória de todas as virtudes. Os Espíritos vão explicar que todas as virtudes têm o mérito. Todas. Mas eles dizem mais na segunda parte da resposta. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Vamos repetir? A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, se nós pudéssemos, assim, figurar essa
essa passagem da espiritualidade pela questão 893, todas as virtudes têm o seu mérito, todas as virtudes estão fazendo a nossa base espiritual. Mas se tem uma que abrange a todas e que dá o alicerce para cada uma das nossas virtudes, é esse sacrifício do nosso interesse pessoal e a desinteressada caridade. A caridade fechando, então, com todas. Bom, capítulo, então, 17, o item primeiro do nosso estudo aqui, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. A passagem é de Mateus 5, 44, os versículos 46 e 48 a 48. Mas eu vos digo, vamos voltar um pouquinho. Desinteressada caridade. Essa passagem de Mateus, contida no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus vai nos dar um exemplo dela. Então a gente sabe que é caridade a base de todas as virtudes. Qual talvez seja essa bem meritória, desinteressada? Jesus diz assim, pela escrita de Mateus: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está no céu, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão o que vos amam, que recompensa haveis de ter? Mas não faz os publicanos também o mesmo? E se vos saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis disso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. E aí Jesus lança esse modelo para nós, igual o nosso Pai. E amais os vossos inimigos, amar os nossos inimigos, então, é a verdadeira caridade. Esse desinteresse todo. Em Mateus, também em Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 39. Jesus vai deixar um ensinamento ao encontro desse. Ele vai fazer um paralelo. Que paralelo Jesus vai fazer? Responde Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Nós amarmos a Deus, termos a fé, a crença, vamos falar até a tranquilidade de acreditar nesse Pai Criador, porque a vida fica muito mais fácil do que nós acharmos que somos filhos do nada, do acaso. Nós tivemos um princípio, uma criação, Deus Pai. Jesus está nos convidando a amar a Deus, o Criador. Ele dá um segundo mandamento. Tem que completar, porque é para amar inimigos. E o segundo, semelhante a este. Semelhante ao primeiro de amar a Deus. Ame o seu próximo como a si mesmo. Agora, como será que funciona amar o próximo como a mim mesmo? Vamos no exemplo de Jesus. Eu tento sempre comigo fazer assim esse tipo de esclarecimento íntimo. A frase de Jesus, ela parece assim, né, simplória para o nosso entendimento. Ama o próximo como a si mesmo, né? Mas como que é fazer isso? Como que é amar o outro, principalmente o inimigo,
como nós nos amamos. Como que a gente consegue fazer isso? Por isso o exemplo é de Jesus. Ele lá no sacrifício, na crucificação, ele podia ter tido 1 milhão de outras reações. Jesus poderia ter xingado, Jesus poderia tentar atacar, se defender, Jesus poderia ter feito muitas situações. Jesus, ele ama assim. E ele, sabendo que se tivesse alguma reação contra aqueles irmãos, ele estaria angariando um débito para si. Jesus, claro, né, queridos, temos que elevar assim o pensamento para entender a missão desse Espírito elevadíssimo que veio para a Terra trazer o seu evangelho, a boa nova, como caminho para nós. Jesus é o máximo. Nós ainda não controlamos toda a nossa reação. Esses dias, vendo a televisão, aqui um programinha de perguntas e respostas por colégios, né? Que passa assim sábado à tarde, domingo, não sei. E aí, quem erra leva um bolo, né? No rosto. Um tem o direito de pôr o bolo no rosto do outro lá. E aí uma das meninas pegou o bolo, passou no cabelo da outra. A outra, vendo essa reação, sentindo essa reação, quando a outra menina que teve essa reação de esfregar o bolo no cabelo dela, ela fez o mesmo. Aí aquilo me chocou um pouquinho, né? Porque, nossa, ela foi à altura, né? Tentou até fazer mais do que a outra. Por que choca quando a gente vê isso? Porque a gente é parecido. Né? Como é que diz? Não pisa nos calos porque eu vou dar o mesmo troco. Então nós, na nossa escada evolutiva, por isso estamos aqui estudando, aprendendo. Agora, o magnânimo Espírito Jesus, não. Jesus deixou o máximo do exemplo. Então ele se ama tanto como criatura de Deus, e ele sabe e aprendeu e controla todas essas reações, que ele, então, não se insurge, digamos, fisicamente, né? Jesus vai deixar, contrário àquela violência toda, o ensinamento da bondade. É muito amplo, então, o entendimento de ame o seu próximo como a si mesmo. Se nós nos amássemos mesmo, a resposta sempre seria pelo lado mais amoroso. Mas não vamos nos desesperar. Nós temos aí essa doutrina, né, que nos ensina muito e vamos caminhando com eles, com eles espíritos de luz que nos trazem para nós essas lições. E todos nós sabemos que vamos adquirir essa perfeição, inclusive com muito trabalho, né? A meritocracia. Muito bem. Nos comentários, Kardec vai dizer que Deus possui, então, a perfeição infinita. Nós não temos nem noção disso. E todas as coisas estão na máxima, né, de sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Jesus, então, se dirigiu com essa expressão, ele deixa, então, esse modelo máximo de perfeição, que é Deus. Né? Sois deuses, diz o Salmo. Jesus repetiu ele, né? É o salmista que diz, Jesus repete, pode fazer o que eu faço e muito mais. É a perfeição, todos nós estamos fadados a chegar, a possuir. Muito bem, falamos então da essência da caridade, e agora, na questão 627, que é muito interessante, Kardec, o codificador, pergunta assim: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dos espíritos? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Vem a explicação da espiritualidade. A gente
talvez assim pensa, mas que pergunta, né? Parece meio deslocada, tal. Pode ser que alguém chegue a fazer um tipo de raciocínio assim, né? Nesse sentido. É que Kardec coloca o que muitos anseiam, os que muitos dizem, que as escrituras não precisam de complemento nem de maior, né, explicações, está tudo lá. Interessante. Só que como é que nós qualificamos a nossa doutrina? Codificação. Então, codificar é codificar um código, é codificar alguma coisa para nosso entendimento. Então, nós necessitamos de maiores estudos. Como é que nós vamos interpretar Jesus? Como é que nós vamos esmiuçar a expressão sede perfeito, como o vosso Pai o é? Nós temos que ir para as minúcias, nós temos que ir para os entendimentos da vida. E a espiritualidade, então, responde nessa questão 627. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. E a espiritualidade vai dizer, a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívoco, sem interpretações mitológicas, por exemplo, mágicas, milagrosas. E então, nós espíritas, com a chave para as explicações de muitas palavras e ensinamentos de Jesus, vai nos dizer que a escada evolutiva que nós, espíritos, estávamos há 2000 anos, não tínhamos condições de entender tudo que Jesus estava ensinando. Quem dirá agora, passando todo esse tempo? Essa é a chave, por isso precisa as interpretações, por isso precisa esse ensinamento dos espíritos, chamando a atenção para os princípios dessa caridade máxima da perfeição que Jesus trouxe pelo seu evangelho. Então, temos que nos lançar, né, aos estudos, aprender as nossas condições emocionais, aonde nós necessitamos mais, fazendo, sim, a nossa reforma íntima, né? Sempre fadados à perfeição que Deus nos deu. Bom, tem os defeitinhos que a gente tem. Questão 913. Vamos analisar alguns. É importante, né? Joana de Ângeles gosta da expressão cartaz. O que é fazer cartaz? Você se analisar a si mesmo. E o remédio de muitas das suas mazelas está contigo mesmo. Então, cartaz é fazer essa busca interior, esse autoconhecimento interior e essa autoajuda consigo mesmo, autocurando-se. É uma cartaz, né? Completa, talvez, né? Muito bem. Trata do egoísmo, né? Questão 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Aquele que está lá na essência, radical, raiz, dentro de nós. Temos-lo dito muitas vezes, diz a espiritualidade. O egoísmo. Por que tem dito muitas vezes? A questão é a 913, eu fiz a conta aqui. Tem 1019 questão. Então, né, faltam 106 questões para o final do livro. Então, nessas 913 anteriores, a espiritualidade avisou já várias vezes que o egoísmo é uma das maiores mazelas, né, dos males que a Terra ainda carrega.
Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. E rapidamente, gente, comentamos essa cartaz. O que se faz para autoconhecimento, autoevangelização? Eu acho tão bonita essa palavra, que parece que a autoevangelização ela abrange todos os outros autos, né, que a espiritualidade nos traz. Ela é conhecimento, ela é amor junto, ela é reforma íntima, ela vem com tudo. Autoevangelização. A questão é a 919, quando Kardec vai dizer, né, que ele quer saber do meio prático mais eficaz que o homem tem para melhorar ainda nesta vida. Ele quer o meio prático, Kardec, ele não quer o meio filosófico. Olha que diferença faz aqui. Porque a espiritualidade responde. Um sábio da antiguidade já disse, né, conheça-te a ti mesmo. Questão 919A, Kardec volta na questão. Ele diz assim, nós conhecemos essa máxima. Eu sempre digo, né, Kardec conhecia a máxima, conhece-te a ti mesmo, né? Professor, mestre, pedagogo, erudito, tinha muito conhecimento, né, das filosofias, né, humanas. A gente talvez carece ainda de entender melhor a máxima, mas ele vai insistir no meio prático. Santo Agostinho, então, conta para nós, assim, até bastante explicado como ele fazia. Cartaz. Como que ele fazia essa análise de si mesmo, né? Antes de dormir, ele diz assim, eu me perguntava se tinha pecado contra Deus, quanto ao próximo, olha o sede perfeito de Jesus chamando e dando o segundo mandamento, né? E contra mim mesmo. De novo, fechando Santo Agostinho com o que Jesus disse no segundo mandamento de se amar também. A pergunta, porque nós nos fazemos mal com as nossas atitudes, não somos perfeitos, então nós temos que perguntar se não pecamos, né, se não erramos contra nós mesmos durante o dia. É grandioso o ensinamento de Santo Agostinho. Quanto talvez de nós fazemos as 3 questões por dia? Quantos talvez de nós fazemos essas reflexões e aprendemos com elas? Porque uma coisa é reconhecer que errou, e a outra coisa é o meio prático, né? De se melhorar. Uma coisa na teoria, a outra, então, fazendo a prática. Voltamos, damos uma volta no exemplo de Jesus na cruz, no seu sacrifício, a atitude que ele teve para aquelas almas ainda rudes, né, carentes de evolução, fazendo todo um sofrimento. A um ser que só veio ensinar o amor, né? Ok, correndo um pouquinho. 895 é a questão. Sempre lembrando que essas questões são do Livro dos Espíritos, né? E está lá dentro do tema perfeição moral. Por isso que nós estamos estudando do sede perfeitos aqui. 895. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém pode equivocar, qual o sinal mais característico da perfeição? Então Kardec pergunta mais ou menos assim. Pega um ser, exemplifica, né? Pega eu aqui, tira os seus vícios e defeitos. Sobra ainda alguma coisa que caracterize imperfeição? A espiritualidade responde sem titubear, né? O interesse pessoal. Como é que nós iniciamos a nossa reflexão hoje? Também por uma questão, né? Que introduz o nosso tema, a 893, que é o sacrifício do interesse pessoal para fazer a maior caridade. Interesse pessoal é o quê?
Não vamos assim divagar em grandes conceitos e definições, mas vamos parar na questão 913 de novo. Qual é o maior mal? Já vos dissemos bastante vezes: o egoísmo. Então tem a ver os interesses pessoais com o egoísmo. A gente pensa que às vezes não tem, mas temos, né? Muitos. Aí eu conto uma historinha bastante singela, mas que me machucou bastante, né? Porque fui eu que passei ela. Estou sábado à tarde em casa, sozinho. Tomei um banho, tinha que preparar algumas matérias, né? Doutrinárias, que nem essa aqui agora do Sede Perfeitos, e pensei assim, vamos fazer um lanchinho antes, né? Ainda mais quando a gente está sozinho, ninguém está vendo, aí pode buscar na geladeira, em outros lugares, né? Satisfazer o corpo primeiro, né? E aí, olhei a geladeira, não achei nada, mas quando virei em cima da mesa, uma pirâmide de frutas. Muitas mexericas, laranjas, maçã, assim, bem bonita, ornamentada, né? Que a esposa querida faz às vezes. O que eu me peguei fazendo? Desmontando a pirâmide, e aí eu achei uma laranja vistosa, grande, no meio. Quando eu dei de mão naquela laranja, me chamou a atenção. Por que eu escolhi aquela e não as outras pequenininhas? Porque eu tenho egoísmo. O melhor, a maior, a mais vistosa para mim, dentro da própria casa. Quem vem depois, que pegue a pequenininha e a mais murcha. Gente, aquilo balançou, né? É uma atitude, parece assim, sem muitas importâncias, mas a gente se pega fazendo. Para que desmontar a pirâmide toda para procurar uma coisa maior? Ainda mostra para nós o quanto temos desse desejo de sempre obter o melhor. Pratiquei algum desinteresse pessoal? Com aquela atitude nenhuma. Muito pelo contrário. E qual é a imagem que me veio depois reflexiva? Minha família. Minha mãe. Com papai, mais 5 filhos, 7 dentro de casa. Adivinha quem pegava a primeira fruta? E eu não foi nenhuma nem 2 vezes que eu assisti isso. Ela. Que fruta a mamãe escolhia? Garanto-lhes, a menorzinha, estragadinha, murchinha. E ela colocava na frente do prato dela. Distribuía a melhor talvez para papai e depois para os outros filhos. Era essa a atitude. Que desinteresse, né? Então temos vários e vários exemplos, vocês nas suas reflexões, talvez nem precisamos ir muito longe, o quanto há de renúncia por muitos nesse mundo ainda, afinal, né, carente de muita evolução. Queridos, a matéria suscita muitos, né, indagações, diria assim, para nós mesmos. Nós vamos analisar a questão 10 e 11 do Livro dos Espíritos, mas vamos lembrar de uma passagem de Jesus antes dessa questão. Ele está lá conversando, está narrado em Mateus 19, 16, até o versículo 30. Capítulo 19, versículo 16 a 30. Tá? O jovem rico. Então conta Mateus que se aproxima de Jesus esse jovem rico. Ele vai indagar de Jesus, né? O que fazer para conseguir a vida eterna? Essa pergunta é bacana, né? Lá no Bom Samaritano também é indagado a vida eterna. Jesus diz para seguir os mandamentos. O jovem quer mais explicações, né? Ele diz quais? Ele quer saber. Jesus diz, não matarás, não adulterarás,
não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai, tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui de novo, então, está toda essa máxima de Jesus que nós já analisamos. Sabe o que o jovenzinho responde? A tudo isso eu tenho obedecido. O que ainda me falta? Porque o jovem, dentro da sua juventude, mas sabia que talvez ainda necessitaria de mais alguma coisa. Jesus diz assim, vai, vende tudo. Jesus sabia que ele tinha posses. Como é que é o título da passagem? O jovem rico. Né? Depois venha e siga-me. Seguir a perfeição máxima da terra, Jesus. O que acontece com a reação do jovenzinho? Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Que interessante, né? Muito interessante. Bom, depois, né, vem no livro Premissas do Reino, Amália Rodrigues vai contar que esse jovenzinho vai desencarnar jovenzinho alguns dias depois da conversa com Jesus, numa corrida de biga. Ele tinha, então, muitos interesses ainda pessoais dentro dele. Ele não conseguiu se desfazer de tudo e seguir Jesus. Ok, gente. Agora, antes da mensagem final, vamos analisar a questão 10 e 11 do Livro dos Espíritos. E por que analisar? Porque aqui vai estar um sentido que talvez só a doutrina dos espíritos vai nos ensinar. Não são os sentidos físicos. Esse tato, né, a degustação, a visão, afinal de contas, o olfato, né? Por quê? Kardec pergunta assim na questão 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Umas traduções dizem o sentido, outras dizem um sentido. Sendo o sentido ou um sentido, Kardec faz a questão 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Porque ele pergunta se a gente pode conhecer a natureza íntima de Deus, a espiritualidade responde que falta um sentido. Qual é? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Qual é o título do nosso encontro de hoje, encomendado pelos queridos irmãos da SEAL? Sede perfeitos, que nem vosso Pai Celestial o é. Qual é o sentido que nos falta? A perfeição. E como que ele vai ser nos dado? Assim, gratuitamente, sem esforço, sem nada? Não. Deus Pai, na sua bondade infinita, ele nos convida a construir esse sentido. A perfeição, então, ela é construída. Falando nisso, a nossa mensagem final, então, eu tentei, né, dentro do tema, essa perfeição que tem que ser construída, e ela tem que ser construída nas bases de todas as virtudes que está a caridade. Do autor aqui, que é desconhecido, a mensagem anda nas redes sociais, que diz assim: se alguém te procurar com frio, é porque você tem o cobertor. Com alegria, é porque você tem o sorriso. Se alguém te procurar com lágrimas, é porque você tem o lenço. Com versos, é porque você tem a música. Com dor, é porque você tem a cura. Se alguém te procurar com fome,
é porque você tem o alimento. Com beijos é porque você tem o mel. Com dúvidas é porque você tem a fé. Se alguém te procurar com desânimo, é porque você tem o estímulo. Com fantasias é porque você tem a realidade. Com desespero é porque você tem a serenidade. Com entusiasmo é porque você tem o brilho. Se alguém te procurar com segredos, é porque você tem a cumplicidade. Com tumulto é porque você tem a calma. Com confiança é porque você tem a força. Com medo é porque você tem o amor. Ninguém chega até você por acaso. Saiba que você pode até não ser ninguém, mas para este mundo, mas pode ser o mundo para alguém. Deixo a vocês então um abraço no coração, queridos irmãos da SEAL e todos que nos assistem pelas redes sociais, pelas mídias sociais. Um grande abraço. Queremos então agradecer o nosso companheiro, nosso amigo Nilo Moroni, que nos trouxe essas palavras. Muito obrigado, meu amigo, que você continue aí divulgando, levando aos corações a mensagem do nosso Mestre Jesus, a mensagem da doutrina espírita. Deus te abençoe. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco, nos assistindo, que todos possam ter uma excelente semana. Queremos também informar que nós temos continuando na nossa grade de palestras, as palestras virtuais que continuam aos domingos a partir das 17 horas e às quartas-feiras a partir das 19 horas e 30 minutos. E também contamos com a palestra presencial na segunda-feira, iniciando a partir das 19 horas e 45 minutos, obedecendo todos os protocolos da Covid-19 e pedimos a todos que venham com suas máscaras, que mantenham o distanciamento para que nós possamos cuidar de nós e cuidar do nosso irmão que está do nosso lado. Queremos também lembrar, avisá-los que já a partir de quinta-feira, dia 28, ou seja, quinta-feira próxima, já estaremos com mais uma palestra, às quintas-feiras à tarde, a partir das 15 horas e 45 minutos, também dentro dos protocolos da Covid-19. Que todos possam vir, participar com segurança, para continuarmos aqui retornando à nossa casa pouco a pouco. Então, queremos agradecer a todos mais uma vez pela presença, por estar nos assistindo, e vamos então fazer a nossa prece de encerramento nesse momento, vibrando para os nossos lares, vibrando para o nosso planeta Terra, vibrando para todos nós. Mestre Jesus, aqui estamos agora nesse momento, te pedindo a permissão para encerrar mais essa atividade da palestra pública do Centro Espírita André Luiz. Abençoa, Senhor, cada um de nós, os nossos lares, que os ensinamentos obtidos hoje, nós possamos não só gravá-los, mas também colocá-los em prática. Obrigado pelo nosso irmão palestrante, obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e fique conosco, hoje e sempre, que assim seja.